Sejam bem-vindos ao nosso canal, a paz de Cristo Jesus, a você, meu querido amigo, meu querido irmão e irmã em Cristo. Sejam bem-vindos ao canal, Deus tem promessa para você. Aqui quem vos fala é o presbítero Marcos Elias. Eu quero compartilhar com você nessa tarde a palavra de Deus que está em Lucas, capítulo 10, do versículo 2 ao versículo 11. Nós estaremos fazendo a leitura na edição NAA, Nova Almeida Atualizada. E diz assim a palavra do Senhor: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ame a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver a paz, voltará sobre vocês. Permaneçam na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa, e quando entrarem numa cidade e ali forem recebidos bem, comam o que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver, e digam ao povo dali: o reino de Deus está próximo. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas, dizendo: até o pó desta cidade que grudou em nossos pés sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Vamos orar e pedir ao Senhor a bênção. Pai, nós te oramos e falamos contigo nesta tarde mais uma vez e pedimos a tua bênção e a tua direção. Continua falando aos nossos corações. Dá-nos entendimento do teu Espírito Santo e ajuda-nos a cumprir e a viver a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aqui nós vemos que Jesus está falando com os seus apóstolos, com os seus discípulos, e que ele também demonstra que nós estamos sempre acostumados também e habituados a fazer muitos pedidos. E ele não fica chateado ou impactado com essa situação. Como algumas pessoas dizem: eu não vou pedir nada a Deus, que ele está muito ocupado. Não. Nós vemos nesse texto que ele manda a gente pedir. E não é pedir de vez em quando, é pedir sempre, porque ele diz que é uma ordem. E no versículo 2 ele diz: peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então é desejo dele que nós façamos o pedido a ele. E pode parecer estranho, porque se você pensar na onisciência de Deus e no próprio conselho que ele está dando, se ele está dizendo para que nós oremos para pedir trabalhadores à seara, é fato que ele já sabe que existem poucos trabalhadores e que a seara é grande e que há uma necessidade. Então, por que devemos pedir? E se nós pensarmos então e observarmos que ele está dizendo, façam. A primeira então coisa que nós podemos observar e aprender nesse texto é que o Senhor quer que a gente o obedeça. Por isso ele manda e diz que nós devemos pedir. Mas ele está também nos conscientizando da realidade existente sobre as nossas vidas e que muitas das vezes nós não percebemos. Então ele está dizendo: orem, clamem a mim. Mas quando ele diz clamem a mim, ele está dizendo: dependam de mim. Olhem para mim, confiem em mim,
acreditem em mim e saibam que sou eu quem levanta, sou eu quem chama, sou eu quem prepara. A cada um de vocês, para realizar a minha obra, não é você necessariamente que se prepara. Você se coloca nas minhas mãos, mas quem prepara sou eu. Assim como Paulo vai dizer lá na primeira carta aos Coríntios que Apolo plantou, Paulo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Ou seja, então quem dá o crescimento é Deus, mas existem partes que nós devemos e podemos fazer. Ele nos escolheu e preparou para fazermos assim, para boas obras. Mas as boas obras devem ser feitas nele, não segundo o nosso coração, não segundo as nossas ideias, não segundo as nossas orientações, não segundo as nossas filosofias, mas segundo a orientação dele. Então, quando nós estamos orando e pedindo a ele que mande trabalhadores para essa seara, nós também já estamos nos despojando para essa seara. Nós já estamos nos interessando por essa seara. Nós estamos entendendo que o Senhor se preocupa com essa seara que é dele, e ele coloca cada um de nós nessa seara. E ele espera que nós, como ele está preocupado não no sentido de ansiedade, mas preocupado no sentido de cuidado, de responsabilidade, de autoridade. Então ele espera que nós também estejamos dessa mesma forma, dessa mesma maneira, imbuídos de autoridade, de compromisso, de reverência, de submissão naquilo que ele está fazendo. Então ele mostra para nós que existe um chamado específico de Deus para cada um de nós. Essa é a primeira razão, basicamente, porque nós devemos pedir ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Porque trabalhadores que foram chamados, às vezes, não percebem um real motivo, a real razão do seu chamamento e não entendem o tempo do seu chamamento, não entendem a forma do seu chamamento e ficam acomodados, e ficam achando que dá tempo e ficam protelando, procrastinando o chamado. Então ele manda a gente orar e clamar por trabalhadores para que todos esses empecilhos sejam desfeitos. Porque existem poucos trabalhadores, como ele fala em versículo 2. E só ele verdadeiramente conhece os corações, então é ele que chama. Então quando a gente observar e ver também uma pessoa chamada, nós saberemos que Deus está atendendo o nosso clamor e a nossa oração. E que Deus realmente está fazendo e cumprindo. Então ele quer que nós também sejamos participantes da obra que ele realiza. Mas ele mostra também nesse texto, versículo 3, que nós precisamos clamar para trabalhadores, para essa seara, porque essa seara existem feras, existem pessoas, existem entidades, existem potestades, poderes contra os trabalhadores dessa seara, que atuam e que trabalham contra essa seara. Então, ele está dizendo que precisamos ter obreiros que são a favores dessa seara, porque já existem obreiros contrários a essa seara. E a segunda razão que ele nos diz que nós precisamos então clamar e pedir também é porque precisa haver uma preparação específica para cada um de nós. Ele diz que no versículo 4 nós devemos depender dele. E que é preciso perseverar apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar dessas feras. Nós precisamos, então essas pessoas precisam ser sustentadas, e o sustento vem de Deus.
mas o sustento também vem do clamor dos irmãos e das irmãs que os ajudam numa batalha que é também muitas vezes invisível. Então nós precisamos também, e aí ele diz que nós precisamos, a preparação específica vai nos fazer entender, quando ele fala aí do 5 ao 8, que nós precisamos identificar aqueles que são pacíficos e aqueles que são violentos. Aqueles que são da paz, aqueles que estão trabalhando a favor desse reino, a favor dessa seara, e aqueles que estão lutando contra essa seara, aqueles que estão indiferentes a essa seara. Então por isso é preciso clamar para os trabalhadores, porque o Senhor quer compartilhar e nos ajudar também a discernir quem são os trabalhadores dessa seara e os trabalhadores contra essa seara. Então, quando ele começa a identificar, ele também nos faz ver algumas coisas sobre isso, e ele vai fazer também com que os trabalhadores que são chamados para essa seara, eles também se identifiquem, se coloquem e se percebam como aqueles que estão trabalhando contra esta seara ou a favor desta seara. E existe uma terceira razão que a gente precisa ver aí do versículo 9 até o 11, porque ele diz, porque é preciso manifestar o seu poder através da cura. Então, para que esses trabalhadores da seara, eles manifestem o poder de Deus, eles têm autoridade, eles se dediquem, eles se humilhem, eles se tornem plenamente dependentes de Deus e saibam que o reino de Deus se aproxima, está chegando, já chegou e vai avançando e precisa continuar avançando. Então, e esse poder, e esse reino vai se manifestando através da cura, através da pregação, através da libertação, através da salvação, através da submissão. Ele está dizendo que os trabalhadores também precisam identificar que tempo nós estamos vivendo. Porque algumas pessoas, alguns de nós, ou muitos de nós, estamos identificando, imaginando e percebendo até que possivelmente é o tempo do fim, mas o que é que nós estamos fazendo para este tempo do fim? E como muitos de nós estamos identificando o tempo do fim, estamos identificando como um tempo, então, de ganhar dinheiro, de ficar se divertindo, de ficar se distraindo, menos um tempo que chegou o reino dos céus e o tempo de pregar o evangelho, o tempo de salvação, o tempo que está se remindo, que está se acabando, que está se desfazendo. Muitas pessoas estão preocupadas com outras coisas nesse tempo. Então nós precisamos clamar pelos trabalhadores para que eles enxerguem o tempo que estão vivendo. E assim nós compartilhamos e agradecemos a palavra e a oportunidade de Deus sobre as nossas vidas. E pedimos mais uma vez sobre eles a sua bênção, em nome de Jesus. Pai, te louvamos e agradecemos mais uma vez pelo compartilhar da tua palavra e da tua direção, pela tua sabedoria. Que o Senhor vai dissipando todos os empecilhos e vai nos ajudando também a enxergar esses obreiros da infidelidade, esses obreiros contrários à tua vontade, contrários ao teu reino. E que se nós também estamos nos posicionando exatamente como esses, que são contrários à tua obra, por não perceber a tua vontade, não conhecê-la, tem misericórdia de nós, perdoa o nosso pecado e ajuda-nos para que nós possamos reverter esse quadro e então obedecer a tua palavra, obedecer a tua ordem e cumprir e ser mais um a favor da tua seara e ser mais um a favor do teu evangelho.
segundo o teu querer e teu propósito. Nós te oramos assim, em nome de Jesus. Amém.